aí, pessoal, nós estamos de volta para a terceira parte do Bastidores do Poder, e a gente conversa agora com a deputada pelo Podemos, a deputada por São Paulo, Renata Abreu, que foi a relatora da reforma política, essa reforma política que a gente viu aprovada essa semana e que está assim, botando o Brasil em polvorosa. Deputada, muito bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, é uma alegria estar com vocês aqui na Band, viu? Obrigada. Bom, deputada, a reforma, ela foi muito criticada. Primeiro um ponto que era a proposição da implantação do distritão, que é aquele tipo de processo eleitoral em que os deputados mais votados acabam se elegendo sem observar nenhuma proporcionalidade, né, o voto para partido, e também em função do que foi chamado de federalização, ou seja, a volta das coligações que vão permitir aí que partidos nanicos continuem vivos na política, uma coisa que a gente tinha visto assim perto de acabar, pelo menos de ser financiado com fundo público, né? Essas legendas naquela reforma que foi feita em 2017. O que a senhora tem para falar sobre essas duas situações? Por que a senhora propôs o distritão, por exemplo? Vamos lá, na verdade, Zé, nenhum sistema eleitoral tem consenso na Câmara e nem na sociedade. O próprio sistema atual também não tem consenso na Câmara. Então, o grande desafio era conseguir fechar um consenso do que de fato fosse melhor e conseguisse uma aprovação. O sistema atual sem coligação, que foi a consequência da última reforma política e eleitoral, nas eleições municipais se mostraram inviáveis, porque houve um aumento significativo no número de candidatos, incompatível com o financiamento público. Então, voltou o questionamento de como se desenvolver um sistema que reduzisse o número de candidatos, senão não cabe no financiamento público. É inviável, politicamente falando, 30 partidos montando chapas puras com financiamento público. E aí veio a possibilidade do distritão. Eu, desde o início, defendi o distritão misto ou distrital misto como um sistema definitivo. E como existia um anseio dos parlamentares pelo distritão, que é um sistema muito simples, onde elege os mais votados, simplesmente do Estado, e é um sistema que converge com os anseios da população, que quer eleger o seu representante, porque existe uma política de votar em pessoas hoje. Então, como existia esse anseio, o distritão seria a transição para o sistema definitivo, que poderia ser o distrital misto ou o distritão misto, mas infelizmente na comissão caiu o sistema definitivo e ficou o distritão como um sistema para transição sem um sistema definitivo. E aí houve um acordo para a inclusão das coligações para que no plenário pudesse ter uma alternativa de acordo, já que quem era contrário ao distritão queria garantir a proporcionalidade. E só para eu concluir, quando você fala da questão das coligações para manter partido nanico, é importante saber que quem mais queriam as coligações eram os partidos grandes, não eram os pequenos e nanicos, porque os pequenos e nanicos, eles montam chapinha. Quem quer coligação são os grandes, muitas vezes. E, sinceramente, não é isso que vai reduzir partidos. O que vai reduzir partidos é a cláusula de desempenho que foi aprovada. Se você observar na última eleição de 2014, que ainda existia, 2018, que ainda existiam coligações, quantos partidos dos que chamam pequenos fizeram 11 deputados? Nenhum, com coligação. Então, por que eles fariam agora? A coligação pode permitir que ele eleja um deputado ou outro em algum estado, mas até aí superar a cláusula de desempenho não supera. E aí, quando não superar, esses deputados migram. Foi o que aconteceu com o PHS, foi o que aconteceu com o PRP. Então, e há uma incorporação. O próprio Podemos incorporou o PHS e os parlamentares migraram de legenda. Então, assim, não vai afetar absolutamente em nada a redução de partidos na Câmara Federal, nas assembleias, porque esses partidos serão
excluídos pela cláusula de desempenho. Essa é a minha leitura. Bom, vai lá, Rose. Não, pode ir você, Zezé, pode perguntar, porque tá dentro do que você queria. Então, deputada, a gente tem a senhora fazendo essas colocações acerca tanto do distritão como da federalização, mas assim, a gente entrevistou bastante especialista em eleições, nas leis eleitorais, e todo mundo coloca que essa proposta é um retrocesso. O que essas pessoas estão vendo que a senhora não viu, ou o que eles não veem e a senhora vê? É natural que a gente conhece a prática da política, né? Até quando você ouve as críticas ao sistema atual ou ao distritão, por que o deputado tem uma outra visão? Porque a gente conhece a prática do que está acontecendo e o problema do sistema atual, né? Hoje, como eu disse, virou um leilão de candidatos pela quantidade de candidatos que se coloca para fazer um coeficiente. E tem questionamentos, Zezé, que eles são meio ilógicos. Porque, por exemplo, uma das críticas da coligação: o eleitor não aceita votar no candidato B e eleger o C de outro partido. Gente, vamos ser sinceros, o eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B do mesmo partido. Nós temos aqui em São Paulo um exemplo, na eleição municipal, que já não tinha coligação, e temos um vereador na Câmara Municipal que é da causa LGBT e que a primeira suplente dele é uma cantora gospel evangélica. Ou seja, será que o eleitor que votou na cantora gospel evangélica queria eleger o LGBT? Ele nem sabia que estava na chapa proporcional. O voto é pessoal. Então é importante estabelecer isso, né? As coligações, inclusive, elas já existem para prefeito, para governador, para senador. Então, qual que é a lógica? A segunda crítica que tinha é: poxa, mas você vai coligar PT com PSDB por uma conveniência eleitoral? Peraí, mas se existe a coligação para o prefeito, para o senador, eles já estão coligados na majoritária. Porque para você poder coligar na proporcional, os partidos precisam estar coligados na majoritária. Então você já está coligando na majoritária mamão com laranja. Você só está inviabilizando a coligação proporcional. Então, se é para proibir coligação, então proíba para presidente da República, para prefeito, para senador. Agora, qual que é a lógica de você proibir para proporcional e não proibir para majoritária, se a crítica é que você vai unir dois partidos com, talvez, convicções diferentes, em que pese eu ter também as minhas dúvidas com relação a isso, porque o Brasil está tão polarizado que é muito difícil você conseguir convergir dois partidos posicionados em linhas ideológicas diferentes. O que acontece é a coligação geralmente em torno dos partidos do centro, que podem ir de um lado para o outro, mas entre os extremos é muito difícil ter essa coligação, né? E a minha leitura é que então acabe para o majoritário. Porque na verdade eu acho que essa decisão de fazer a coligação proporcional é mais para atender os partidos que tiveram muitas dificuldades nas eleições municipais para montarem as suas chapas, né? Principalmente da proporcional, como a senhora colocou. Mas o que eu vejo também, deputada, uma questão nessa reforma que eu achei bem grave, assim, foram algumas questões que foram alteradas, por exemplo, em relação ao uso do fundo financeiro, da verba, né, que os partidos têm direito para fazer campanha, em que agora liberou que ele vai poder, quem vai definir, os usos ficaram muito mais amplos do dinheiro. E ontem eu estava lendo as matérias, como não vai ter uma definição de onde vai usar esse dinheiro, você pode usar para qualquer coisa. Então, na minha visão, há uma possibilidade maior do mau uso dessa verba. Nós tivemos também a questão de... Mas isso não está no relatório? Não no relatório, mas foi aprovado, eu li ontem que foi aprovado. Isso, mudança não tá? do uso da verba, não. Não, no fundo, que você libera É outro projeto. É o da Margarete, é o da infraconstitucional, não é o da PEC. Ai, não é da PEC? Ai, eu fiz confusão, será? E a infra não foi aprovada ainda. Ah, então foi isso. Então, Esse tá no outro, acho que é a deputada... qual que é? É uma outra deputada. Margarete Coelho. Ah, então desculpa, eu fiz confusão, então.
Ah, então, perdão, porque aí eu falei, meu Deus, porque isso eu estava achando muito complicado, né? Não, nós Agora, defendeu a política afirmativa, o nosso defendeu o sistema eleitoral. Agora, deputada, o presidente do Senado, às vezes usou a frase do retrocesso, e todos os especialistas têm usado isso, e o que está se colocando hoje é que, se for para o Senado, não deve ser votado, né? E a senhora tem falado que isso seria um problema. Como que a senhora vê se o Senado decidir não avaliar ou não votar? Existe uma prática na casa com relação à reforma política que o que a Câmara legisla que diz respeito à Câmara, à eleição proporcional, o Senado referenda e vice-versa. Porque senão você cria uma crise institucional, ainda mais num tema como esse. Então, eu entendo que a tendência é que os próprios parlamentares que foram favoráveis ao projeto vão para o Senado pressionar os senadores. Então, vai ter uma pressão da Câmara em cima do Senado, e que, na minha leitura, por mais que eles sejam contrários, por uma questão de respeito institucional, que se valide o que a Câmara fez, né? A prática é essa, e eu entendo que vai ser muito ruim se o Senado não o fizer. Bom, deputada, assim, essa questão institucional que a senhora coloca, né, que pode ser levantada aí caso o Senado não vote esse projeto, é também uma resposta, assim, queremos a reforma que foi em 2017, que a senhora disse que não funcionou muito bem nas eleições municipais por causa do financiamento, que vira uma loucura financiar tanta coisa. Mas, assim, hoje o fundo eleitoral está aí 5,7 bilhões e talvez 4 bilhões, porque é isso que o presidente Bolsonaro está acenando que vai ser o que ele vai topar. A senhora acha que esse dinheiro também é insuficiente para bancar uma eleição nos moldes da legislação aí em vigor, que é a de 2017? Zezé, eu sempre defendi que não se aumentasse o fundo. Tanto é que o Podemos foi o autor do destaque na LDO, o Podemos entrou com mandato de segurança para tentar barrar isso, e a nossa defesa é sempre de que se ajustasse o sistema para que tivesse uma diminuição no número de candidatos, e não um aumento do fundo eleitoral, porque, de fato, o fundo eleitoral que estava e que já era muito alto, na conta mesmo com esse sistema, é um complicador. Então, o que nós defendíamos é que tinha que ter uma mudança no sistema para diminuir o número de candidatos. E é um desafio, porque o que reduz o número de candidatos? O distritão reduziria, a coligação reduz. Eu defendi um distritão misto, que também poderia reduzir. Mas o sistema atual, de fato, se tornou inviável. Então, ou se aumentava o fundo, que eu não concordo, e eu acho que, se manter coligação, o presidente pode vetar esse fundo e tentar uma redução, que é o que eu acho que seria o mais correto, né? Mas, de fato, precisa se repensar o sistema para diminuir o número de candidatos, porque é incompatível. Esse valor que foi aprovado agora é mais do que suficiente para o sistema com coligação, muito mais ainda, né? Para o sistema atual, com certeza é suficiente, mas ainda é um problema esse sistema, porque o leilão vai correr solto. Já está correndo solto. Quem conhece da prática política sabe o que está acontecendo. As máquinas públicas estão sendo emparelhadas. Vai ter muito mais dificuldade a renovação política, eu penso diferente dos especialistas, porque você já vai observar que nessas eleições, os candidatos a vereador da oposição tiveram sua chapa esvaziada. Quantos vereadores que foram os mais votados no município ficaram de fora porque a máquina pública esvaziou a chapa da oposição? Então, as máquinas vão ter um peso gigante, os governadores vão ter um peso gigante para montar a chapa, e vai ser muito mais difícil para um candidato da oposição que represente uma renovação conseguir viabilizar sua chapa proporcional. Agora, deputada, uma das questões em relação à verba, eu acho que os deputados poderiam ter rejeitado o aumento do fundo,
votando o destaque proposto pelo Novo, né? Mas a questão que eu coloco para a senhora é o seguinte, obviamente a maioria dos políticos é favorável ao financiamento público de campanha, por todo o histórico do Brasil, da história do Caixa 2, aquela história toda. Mas a senhora não acha que nós criamos, quando a gente financia a campanha com a verba pública, esses xerifes e donos de partidos, porque o presidente do partido, ele acaba sendo um sujeito que tem milhões para poder decidir para quem vai essa verba, e nem sempre a distribuição entre os candidatos ela é igualitária. Muitos candidatos reclamam muito, dá muita briga nas campanhas. Como acabar com esse problema econômico dentro das campanhas e com esse poder do presidente da sigla em ter tanta grana nas mãos? Eu concordo contigo, Rose. É claro que essa distribuição não é o presidente, é a executiva. E de fato tem uma diferença na distribuição, porque é natural. Quando eu falo presidente, é porque você tem alguns chefes da executiva que eles mandam no partido, né? Assim, então, eu sei que tem a executiva, mas são eles que definem, vai tanto para candidato tal, vai tanto para tal, eu vou gastar nisso, eu vou gastar naquilo. Eles têm um poder absoluto. Sim. Mas, no geral, a lógica é a mesma, né? E é por isso que você vê tantos candidatos, às vezes, reclamando da distribuição não igualitária. Porque, assim, é igual um investimento. Você vai fazer um investimento na sua empresa, por exemplo. Você vai investir mais aonde você sabe que tem retorno. Então, o critério, isso é padrão nos partidos. O critério de distribuição de recurso é natural que ele seja por onde eles sabem que já vai dar mais retorno, porque eles têm metas a atingir, metas eleitorais, tem cláusula de desempenho. Então, se você tem um candidato que historicamente tem seus 80 mil votos, e você tem um candidato que teve 1.000 votos, você vai investir mais aonde? E o grande problema é que com esta chapa proporcional sem coligação, é impossível você ajudar todos os candidatos. É impossível. Então fica alguns candidatos sem receber nada do partido. Porque não cabe, é isso que eu estou falando, o sistema atual não cabe. O distritão, Rose, na minha leitura, ele tem seus problemas e suas críticas que eu concordo. Tá? Mas assim, a vantagem dele é que você poderia pegar candidatos novos. Por exemplo, dentro do Podemos a gente tem muito interesse em fortalecer novas lideranças. Fizemos esse trabalho aqui em São Paulo, o resultado foi extraordinário, né? E poder focar nele, potencializar nele e eleger novas lideranças no país. Né? No sistema atual, isso se inviabiliza, porque como você precisa focar para eleger, para cumprir cláusula e tal, as novas lideranças acabam ficando sem apoio porque não tem recurso para tudo. Então, de fato, é um grande desafio que você está falando, porque o poder fica concentrado, mas a forma de decidir é muito parecida em todos os partidos, porque o critério é retorno sobre investimento, porque nós temos metas. Nós temos metas de cláusula, nós temos metas de eleição, então é natural. É difícil quando você tem um recurso pequeno, que é grande, que é gigante, eu estou dizendo proporcionalmente ao tamanho da chapa, no sistema atual sem coligação, você conseguir fazer apostas em novas lideranças. O sistema atual, na minha leitura, prejudica isso, é a minha visão. Agora, deputada, eu fico pensando também em relação às eleições do ano que vem, né? E como a senhora está vendo, eu sei que toda essa reforma ela está sendo pensada para as eleições do ano que vem, mas nós vivemos hoje no país uma polarização, Bolsonaro e Lula, né? E aí se fala de uma terceira via, mas ainda ninguém conseguiu identificar quem é esse nome da terceira via. Como que a senhora está prevendo as eleições do ano que vem, principalmente em razão dessa polarização que nós tivemos nas últimas eleições presidenciais, com muito ódio, com muita briga? A senhora deve ter o WhatsApp da família, aí a gente saindo, a gente brigando, né? Então, acho que nós vamos repetir e vai ser mais tenso, principalmente por conta dessa história do voto impresso, dessa dúvida que o próprio governo Bolsonaro está colocando em dúvida todo o sistema eletrônico de votação. E o que a senhora pensa? A senhora é favorável ao voto impresso?
Rose, assim, muito boa a tua colocação. Essa eu acho que é a minha maior preocupação. Tanto é que na reforma política eu foquei num tema que ninguém deu muita importância e que para mim era a grande reforma política do país, que era a questão do voto preferencial, que muita gente criticou por não entender, mas que o debate deveria ser mais aprimorado. Inclusive, até um consultor da Câmara sugeriu, Renata, se estão falando de acabar com o segundo turno, que não era isso o projeto, né? Mas então, coloca no segundo turno, em vez de ir para o segundo turno, por exemplo, só 2 colocados, que vá 3, que vá 4, isso resolveria o problema da polarização. Olha como uma medida simples de reforma política poderia resolver todo um problema do país. Mas o debate se deu tanto em torno do sistema eleitoral, que essa proposta que eu coloquei na mesa e que a gente conseguiu levar para o plenário, não foi nem discutida com seriedade como deveria ser. Mas que para mim seria a grande reforma política do país, porque ele acabaria com a polarização. A vacina da polarização é o voto ranqueado, é o voto preferencial. É aquele que consegue eleger alguém que de fato tenha a maioria da população brasileira, que torna as campanhas mais propositivas, que a rejeição conta muito. Então, assim, quem não conhece, dá uma pesquisada, porque isso seria a grande reforma política do país. Mas essa polarização e a forma como isso vem ganhando corpo é uma preocupação de todos nós. Inclusive, nós temos reunidos vários líderes partidários, vários dirigentes partidários, para pensar para pensar um nome em conjunto. A questão do voto impresso virou um negócio assim absurdo, porque se você era favorável ao voto impresso, você era Bolsonaro. Se você era contrário, ficou um negócio que não fazia sentido, porque o próprio voto impresso foi votado na última legislatura, gente. E a gente via assim, partidos que eram bandeira deles, por exemplo, o PDT, agora virou contra porque o Bolsonaro adotou. Então, sabe, tá meio louco, assim, as questões, né? Poxa, eu não posso ser favorável ao voto impresso e não ser Bolsonaro? Né? Não, as pessoas não aceitam isso. Então, o que a gente não Podemos entendeu? Eu acho que essa é uma decisão que caberia a população decidir. E tantos problemas importantes no país fica tirando o foco do que realmente é importante. É isso que o presidente Bolsonaro faz. Ele tira o foco do que é importante, pega questões pequenas e fica colocando. E aí o problema dos partidos, na minha leitura, e da até oposição, é ficar dando muita importância para isso. Quando vários partidos fecham questão quanto o voto impresso, era tudo que o Bolsonaro queria. Inclusive, eu digo aqui, publicamente, nós vimos muita gente do governo articulando contra o voto impresso, porque eles queriam que fosse derrotado, porque eles queriam manter a retórica. E a gente não caiu nesse jogo. Entendeu? Por que a gente não participou, enquanto partido, do fechamento lá do voto impresso? Porque a gente não quer cair no jogo do presidente de ficar criando essas coisas que não têm tanta relevância para ficar tirando o foco do que é importante para o país. Mas, o que é importante esclarecer? Se a população, de fato, independente de Bolsonaro, de confusão, não se sente segura com a urna eletrônica, então vale qualquer preço para fortalecer a democracia. Se a população sente que o sistema atual é então não faz sentido a gente discutir isso. E nós entendemos que essa deveria ser uma decisão da população. Por isso que eu incluí no meu relatório de reforma política que foi aprovado a possibilidade de plebiscitos durante o processo eleitoral, como acontece nos Estados Unidos. Questões como essa deveriam ouvir a população, porque diz respeito ao fortalecimento da democracia. Então, o que nós no Podemos fizemos? Uma prática de democracia direta, abrimos a nossa plataforma de democracia direta para as pessoas participarem no amplo debate, inclusive usando grupos de WhatsApp para debater, e teve mais de 88% das pessoas que votaram favorável. Então, a nossa bancada orientou conforme a vontade popular. Mas o que nós gostaríamos, de fato, é que esse debate fosse feito com a sociedade e usando, inclusive, as eleições para consultá-los. Porque é fortalecer ou não a democracia. E que as pessoas parassem de entender que ser favorável ao voto impresso é ser favorável a Bolsonaro ou não ser, porque não diz respeito a isso. Né? Diz respeito a de fato, defender práticas que fortaleçam a democracia. Bom, deputada, chegou a nossa hora e a gente imagina que a senhora também deva estar aí com um monte de coisa para fazer, apesar de que agora deve estar dormindo bem, né, por causa desse relatório que já pôs. Em segundo turno. É
verdade. É segundo turno. Tudo pode acontecer, Zezé. Tudo verdade. pode acontecer na política. Eu já tinha assumido que já tinha votado segundo turno, tudo que nada, é mesmo, terça-feira, né? Era para ser votado, mas era para ser votado. Olha, mas mais encrencado do que a história lá da reforma lá do IR, não tá. Esse Celso Sabino, eu tô com dó desse homem. Mas, olha, um bom final de semana para a senhora. Muito obrigada por ter falado conosco e um abração, deputada. Obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês enormemente. Parabéns pelo lindo trabalho que fazem na Band, viu? Obrigada, um abraço.